Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a 8ª mensagem de hoje, sobre o tema encontrado em 1 João 3,10, onde diz que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo, e eles se manifestam pela diferença do que pregam, do que ensinam, como tratam seus filhos, como eles vivem, se eles amam a palavra de Deus ou não amam. Então tem que ter a diferença, diz a Bíblia. O cristianismo é diferente do mundo lá fora. Uma família cristã é diferente de uma família que não é cristã, porque os cristãos servem a Deus. A Bíblia diz que quem não é cristão, ou melhor, não é imitador de Cristo, é filho do diabo. Por isso, você tem que avisar, isso vai causar inimizade com os outros, mas é preciso as igrejas pregarem, porque multidões vão morrer enganadas, achando que vão servir a Deus da sua forma, do jeito que querem, ou que não vão servir nunca em nada, e mesmo assim vão ser filhos de Deus. Agora, nesse 8º vídeo de hoje sobre esse tema, porque os outros já estão aí no YouTube sobre esse mesmo tema, nós vamos usar 2 Timóteo 2, verso 19, onde diz: Deus conhece aqueles que são seus. Então isso aqui é perigoso. O dono do planeta Terra, dentro do planeta Terra, ele sabe olhar no meio de cerca de 9 bilhões de pessoas, ele sabe ver: esse aqui é meu, esse não é, esse aqui eu nunca conheci ele como meu, ou então já foi meu e voltou para ser do Satanás, porque só tem 2 líderes governando o mundo espiritual, é Deus e o diabo. Deus e seus anjos, Criador do céu e da terra, o único Deus, invisível, mas real, e o Satanás e seus demônios, invisíveis, mas reais, também governando vidas do jeito que Deus quer governar vidas. Por isso que 1 João 3,10 diz que tem que ter a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Então, no texto aqui de 2 Timóteo 2,19, está dizendo que a diferença é a iniquidade. Quem pratica iniquidade nunca pode ser de Deus. Então vamos ler o texto. Diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. 2 pontos. Estou lendo aqui na minha Bíblia, tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quando ele fala em Senhor, a palavra Senhor quer dizer, do grego Kyrios, quer dizer dono. Então, o dono do céu e da terra, o dono da igreja, o dono dos cristãos é Cristo. Por isso que ele é chamado de Senhor. Lá em Lucas 2,11, quando Cristo nasceu numa manjedoura, porque Deus se transformou no homem e veio morar no meio dos homens, essa é a mensagem para ele ser chamado de Emanuel. Então, em Lucas 2,11, anjos chegaram e avisaram: nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Não tem 2, assim que eles disseram. Os anjos, não foi profeta nem pregador, foi Deus mandou anjos para a terra para dizer que ele é o Senhor, quer dizer, único, não tem outro. E Satanás sabe. Por isso, lá na Bíblia, em Mateus 6,24, diz: ninguém pode servir a 2 senhores. O próprio Jesus disse isso: ou tu ama um, ou tu não vai amar o outro.
Outro te dedica a um, outro não vai te dedicar ao outro. Então Satanás sabe que tem pessoas na terra, multidões se dedicam a Satanás, mesmo sem saber, com suas malignidades, que aqui o Paulo chama de iniquidade. O que é iniquidade? Maldade. Toda maldade, irmão, vem do diabo. O mal pertence ao diabo. O mal vem das trevas, do mundo da escuridão, vem dentro do inferno para a terra, para rebanhar multidões de pessoas, para que pessoas se tornam inimigas de Deus, sem acesso a Deus, fora do céu totalmente. E aqui então Paulo diz: se a parte de Cristo, todo aquele que profere o nome dele, de Jesus, nunca seja visto por ninguém como uma pessoa que pratica iniquidade, que quer dizer o quê? O mal, matar, roubar, se corromper, usar as heresias deste mundo, porque o que causou isso aqui foi isso aqui, ó. 2 Timóteo 2,16 em diante diz: mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Olha aí, ó, o que você fala, cuidado com o que tu fala, contra o outro, com perversidade contra o outro, ferir com tua língua, ensinar mentira para os outros, dizendo que é da palavra de Deus. Aí ele diz, verso 17: e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Gangrena é uma doença terrível, irmão, parecido com a lepra, que faz cair os pedaços da pessoa podre, fedendo. É assim que é o mundo espiritual dos que servem o diabo. Eles são como uma doença, um pondo doença no outro, contagiosos. Assim é a gangrena. Depois tu bota no YouTube, diz no YouTube a doença chamada gangrena, para te ver o que é. Então é uma doença perigosíssima, mas no espiritual ela ataca os que praticam iniquidade, e o mundo não vê. Os que são das trevas tão cegos, não vê de onde vem tanto problema, tanta tribulação, até mesmo na vida da saúde do corpo, às vezes da mente. Você tem ideia de quanta gente tem nos manicômios do mundo inteiro? Você tem ideia de tanta gente toma todo dia Lexotan, Losartana, muita outra medicação para poder dormir, porque está perturbado o tempo todo, é depressão, é problema. Aqui diz que quando você vive na iniquidade, você está sendo ruído com uma doença espiritual, chamada gangrena espiritual. Então eu vejo tantos cristãos, irmão, que vive ferindo os outros, vive maltratando, vive na perversidade, cheio de problema, não sabe que ali é demônio atacando ele. Então, diz, e a palavra desses, olha aí, ó, roerá como gangrena, 2 Timóteo 2,17. Então é a palavra. Querido, tem tanto ensino maligno no meio de líderes que dizem ser cristão, até dentro das igrejas, e eles não sabem o futuro que eles vão ter, porque isso aí é um futuro com o diabo. Eu conheço pregadores, pastores que estão com doença que médico não detecta, não tem remédio. Muitos já morreram com doenças horríveis, porque elas começam lá no mundo espiritual, porque na terra, na vida desses vivendo com essa gangrena, eles provocam por causa da iniquidade. Então, iniquidade aqui não é apenas tu pegar uma faca e matar o outro, não é apenas tu dar um tiro, fazer uma guerra, trazer uma bomba atômica contra uma população, mas aqui também está falando de palavras, roendo como gangrena, ferindo, ou no caso de Himeneu e
pessoas que trouxeram muito problema para a igreja daquela época, ensinando mentiras e dizendo que somos cristãos. Então eu conheço muita gente que está ensinando mentiras teológicas, ou melhor, inventam dentro da Bíblia. Eles pegam coisa, mistura, engana, inventa, taca no povo e não sabem que Deus está te chamando de filho do diabo, porque tu pratica iniquidade, com uma heresia, com mentiras. Aqui diz que espiritualmente tu está sendo ruído como gangrena. Nunca ensina mentira para os outros, irmão. Cuidado com as palavras. Aprenda apenas o que está aqui na Bíblia. Aqui, 2 Timóteo 2,18 diz: os quais se desviaram da verdade. E eles ensinaram até uma besteira tão besta, que a gente pensa que não vai ter tanta destruição para eles no mundo espiritual. E teve. Imagine outras coisas que estão fazendo perdição total com ensino falso nas igrejas. Olha o que esses homens ensinavam, diz assim, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então aqui está dizendo, meus irmãos, que eles diziam que ninguém mais ia precisar ressuscitar, que a Bíblia diz que um dia todo mundo vai ter que ressuscitar, vai ter que ter a ressurreição dos mortos. Disse Jesus em João 5, desde o verso 22 em diante: um dia todos os mortos vão ter que ressuscitar. A mesma está escrito em Daniel 12, verso 1 e 2, e muitos outros textos da Bíblia, que quando Jesus vier, todos os mortos com Cristo vão ressuscitar e subir, que morreram salvos, sendo filhos de Deus, subir para morar com Deus. E depois de anos e anos, muitos vão ressuscitar, os perdidos, filhos do diabo, morreram sem se arrepender, morreram ensinando mentiras para seus filhos, para suas igrejas. Eles vão ressuscitar para condenação eterna e desprezo eterno, diz Daniel 12:2. Cuidado com isso. Mas aqui, esses pregadores, Himeneu e Fileto, estavam dentro da igreja dizendo: não vai ter mais nenhuma ressurreição. Então, irmão, gente que não aprende nada, não consegue ouvir nada, ou aprende de outros mentirosos igual ele, vão repetir igual o papagaio, coisas como essa. E aqui diz: eles perverteram a fé de alguns porque eles estavam desviados da verdade. Você acha que hoje tem gente assim, irmão, pervertendo a fé dos outros porque está desviado da verdade, levando um monte de gente para outro caminho que não é o caminho de Deus? Aqui está dizendo então que Satanás é que está usando ele, porque aqui está dizendo os quais se desviaram da verdade. 2 Timóteo 2,18, lá na Bíblia, em 1 Timóteo 5,15, diz que quem está desviado está seguindo Satanás. Foi Paulo que diz, o mesmo Paulo que escreve aqui a segunda carta para Timóteo. Então, o diabo tem um monte de seguidores até na igreja, como você está vendo aqui. Dentro da igreja tem o joio e o trigo, a ovelha e o bode. E você que está me ouvindo vai ter que ser uma pessoa que busque de verdade relação com Deus, porque se você for unido a Deus, pela obediência à palavra, Deus sabe. Vai ser o tema do próximo vídeo, onde Paulo diz: Deus conhece os que são seus, né? Mas vai ser para o próximo vídeo. Então olha aqui, ele sabe, ele vai se revelar, ele vai falar, ele vai te alertar. Multidões têm saído dessas igrejas de ímpio e procurado outras igrejas, porque Deus começa a dizer: não, tu não é meu. E Deus vai revelar para os verdadeiros cristãos o verdadeiro e o falso, os que estão enganando nas igrejas e os que não estão.
E Deus vai dizer: olha, sai daí, procura uma igreja verdadeira. Como certa vez nós fizemos um batismo de uma senhora aqui na nossa igreja, batismo nas águas, e ela morava no interior, e ela frequentava uma igreja lá no interior, e o pastor dela dizia que ela nunca podia se batizar nas águas enquanto o marido dela não quisesse se casar com ela, enquanto ela não se casasse. Mas o marido dela era um ímpio, nunca queria ser cristão e também não queria se casar. E Romanos 14:12 diz que a salvação é individual. Eu não sou obrigado a ir para o céu levando minha mulher. Cada um vai salvar a si mesmo. Cada um tem que ter seu vínculo com Deus. Então ninguém é obrigado a se batizar só se o outro quiser se casar. Não, é individual. Aí o que eu fiz? Batizei ela, e passou um tempo, ela voltou para lá, e chegou lá na igreja do interior onde ela morava, entregou um documento que eu dei de batismo nas águas. O que aconteceu? O pastor rasgou o documento na frente dela e disse: isso aqui não vale nada, você tomou só um banho, enquanto você não se casar, você não vai poder ser batizada nas águas. Aí ela saiu muito chorosa, foi para casa orar, chamar o Deus dela, o maravilhoso conselheiro, consolador, e ele deu um sonho para ela e disse: saia dessa igreja, vai para a igreja tal. E lá tinha outras igrejas nesse município aqui do Maranhão, que eu não vou dizer o nome. E Deus mandou ela para uma outra denominação, onde tinha outro tipo de pastor que acolheu ela, acolheu o batismo que ela já tinha feito, e ela continuou a vida dela com Deus. Irmão, o próprio Deus quer falar, porque Ele conhece o plano que Ele tem para cada um, é Ele que planeja, e Ele conhece onde tem a igreja falsa, que inventa multidões de mentiras para colocar barreiras entre Deus e as pessoas, para que as pessoas não possam trabalhar para Deus como um cristão verdadeiro, bíblico. Muita gente inventa coisa que não é da Bíblia, e Deus está dizendo: você está desviado seguindo Satanás, você está pervertendo a fé de muito, a gangrena está te pegando. Te reconcilia, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde vai vir grande tribulação contra você. Te lembro dessa mulher aqui dessa igreja do Apocalipse, uma ensinadora de uma igreja, que estava vindo grande tribulação para ela, e o pior também para muitos que aprendiam naquela igreja, porque não queriam sair nunca daquela igreja, mesmo aprendendo com uma mulher, que aqui Jesus chamou ela de falsa profetisa. Apocalipse 2, 18 ao 23, depois você lê lá. Então também tem esse outro perigo. Você está num lugar onde você está igual essa igreja aqui de Tiatira, onde tinha uma mulher falsa profetisa, e aqui diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse 2, 21. Então, às vezes, porque o tempo vai passando, a pessoa diz: não tem nada a ver, nada a ver. E se tu morrer hoje ensinando mentira, ou estamos se coadunando com um pregador, com uma igreja que mistura a Bíblia? Tem coisa da Bíblia, tem coisa que o homem inventa, usado pelo diabo para te desviar totalmente da verdadeira santidade, da verdadeira fé, da verdadeira relação com Deus, e te coloca escrito no nome do inferno, porque você está com uma gangrena espiritual, porque está aceitando esse tipo de ensino, sendo pervertido, como aqui diz esse texto. Então, meus amados irmãos, não aceite pregadores que, em vez de te levar para Deus, te leva para o diabo, te leva para a perdição eterna, por causa de ensino falso, como
Esses aqui fizeram, e muitos vão fazer no fim dos tempos. Sabe por quê? Não quer orar. A oração deles é apenas para pedir coisa para Deus, material, e não dizer: Deus, se revela, me mostra. Eu não fico em nenhuma igreja falsa, eu não quero, eu rejeito, mas eu quero que tu me mostre, porque eu quero sair do lugar onde o Senhor não está. Muitas igrejas, é o diabo que está lá e não é Deus que está lá, onde tem um ensino falso. Deus conhece os que são seus. Por isso Paulo disse, 2 Timóteo 2,19, aparte-se da iniquidade, quer dizer, sai do ensino maligno que está levando multidões para o inferno. Sai! Ou então Deus não reconhece você como dele. Ore muito sobre isso, porque tua vida corre perigo. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para número 9, a mensagem 9 de hoje. Amém? Somente a verdade vos libertará. Nunca te esqueça.